a diferença entre a criolipólise de placas e a criolipólise de sucção? E quais são as suas indicações? Se você não sabe responder esta pergunta e se você ainda tem dúvidas sobre essa diferença, fica comigo nesse vídeo até o final. Eu sou a professora Janaína Alves, fisioterapeuta dermatofuncional, e o meu objetivo neste canal é descomplicar a eletroterapia para você, acadêmico de fisioterapia ou fisioterapeuta. Vamos lá pro vídeo? Nada melhor do que mostrar para você a diferença entre eles. Então eu estou aqui com o manípulo de sucção, e aí quando a gente olha para ele, esse aqui é o tamanho P, mas indifere se é P, M, G, enfim, o tamanho do seu manípulo, porque ele vai ser exatamente igual. O que a gente tem de diferença no mercado? Alguns não são de acrílico, de plástico nesta região, são todos fechados de metal, mas todos trabalham da mesma forma, com duas placas de Peltier, que é essa plaquinha que está aqui dentro, e quando é conectada no equipamento, ela começa a congelar. Tanto que, uma dica para você saber se o aparelho que você alugou ou se o seu aparelho que você já comprou está funcionando adequadamente, pelo menos uma vez a cada 15 dias ou uma vez por mês, de acordo com a demanda que você tem na sua clínica, liga ele, deixa ele congelar bastante, bota na menor temperatura e verifica se toda a placa de Peltier produziu aquele gelo, igual de geladeira antiga, que a gente chama de gelo, que é o processo fractal, ou seja, aquela crostinha de gelo na placa de Peltier. Essa placa não dá para trabalhar lipedema, porque a gente não trabalha com sucção no lipedema, a gente trabalha com a placa dinâmica. Então essa daqui é a placa que a gente brinca que está caindo em desuso, porque nem mesmo para regiões como abdômen, flancos, a gente tem utilizado bastante ela. Já a placa, que a gente chama que a placa dinâmica ou a placa estática ou a criolipólise de placas em si, ela é desta forma. Já existem mudanças no mercado, tem algumas que já tem essa placa de Peltier, tem a borda dela toda, que é chamada de borda infinita, o que aumenta a área de tratamento. Desculpa, já. E a placa, a criolipólise de placa, ou criolipólise dinâmica, o que você preferir chamar. Hoje já teve algumas atualidades no mercado. Essa, ela não tem a borda infinita, outras já tem, que ela vem até aqui com essa placa de Peltier, o que aumenta a nossa área de tratamento. Então essa é a placa que a gente trabalha em si no tratamento do lipedema. Por quê? Porque eu consigo trabalhar segurando a placa e deslizar sobre o tratamento do paciente, ou seja, sobre o local que você tem do lipedema. Seja o braço do seu paciente, seja a perna do seu paciente, não tem problema. E da mesma forma que a outra, a gente também tem tamanhos. Tem essa aqui que é o tamanho grande, mas a gente tem uma outra menorzinha que é ótimo para trabalhar o braço, porque essa daqui, por ser muito grande, acaba atrapalhando da gente conseguir fazer. E a maioria dos equipamentos hoje, existem equipamentos de 8 placas, 6 placas, mas para ser bem sincera, você só vai usar no máximo 2, porque você só tem 2 mãos. Então nem precisaria de tantos investimentos de grandes placas quando a gente pensa no tratamento do lipedema. Mas quando a gente olha para as indicações, se a gente for pensar, por exemplo, para gordura localizada, ter muito mais placas favorece com que eu trabalhe mais áreas por vez. Agora, no lipedema, basta 2 placas que são suficientes para você trabalhar. Então, a principal indicação da criolipólise, seja ela de placa ou seja de sucção, é no tratamento da gordura. Quando a gente pensa no tratamento do lipedema, apenas a criolipólise de placas será bem-vinda. E a gente trabalha de forma dinâmica, ou seja, deslizando sobre o tecido. Mas não esqueça, precisa ter o líquido anticongelante. Se você aplicar a criolipólise direto na pele do seu paciente, ou utilizar glicerina, ou utilizar gel, pode gerar intercorrência. O gel é água, água congela, a gente não pode utilizar. E a glicerina, ele não vai deixar fazer o efeito de baixar a temperatura, já que a glicerina tem o efeito de aumentar a temperatura local. Ou seja, você não vai gerar intercorrência nenhuma no paciente, mas também não vai tratar, Efeito placebo, gente? Então, quando eu for trabalhar com a criolipólise, eu preciso trabalhar com um líquido anticongelante. E uma dica, professora, eu não tenho a garrafinha do líquido anticongelante, ou acabou minha garrafa, o que eu faço? Você tem o sachê, ou seja, a membrana no seu consultório? Às vezes a gente tem para trabalhar, principalmente congelamento, ela é ótima. Pega a membrana e espreme ela inteira. Aquele líquido é o mesmo que vem na garrafinha. É claro que a garrafa ela sai muito mais em conta do que você comprar a membrana, porque você vai descartar aquele tecido. Mas, se você for trabalhar no paciente com lipedema e tiver acabado, é uma boa dica para você utilizar. Então lembre, tanto essa quanto aquela, não esqueçam da dica de testar para ver se a placa de Peltier está congelando de forma adequada. E a segunda dica é, caso seu líquido anticongelante tenha acabado, você pode utilizar o líquido que vem dentro da membrana para tratar o seu paciente. Se você quer entender mais sobre como utilizar a criolipólise no tratamento de lipedema,
eu vou dar uma aula ao vivo no dia 26 de fevereiro para os meus alunos assinantes da minha plataforma Dominando a Eletroterapia. Então, se você quer participar deste aulão, não esquece de entrar no link desta descrição e acessar o site oficial para que você saiba quais são os planos disponíveis da minha plataforma. Então, se você é acadêmico de fisioterapia ou fisioterapeuta, não se esqueça de se inscrever nesse canal, curtir esse vídeo e deixar a sua dúvida aqui nos comentários para que eu possa trazer novos conteúdos para você.